Fala pessoal, José aqui. Seguinte, bora lá para mais um videozinho de hoje, diretamente aqui da minha casa. Lembrei do começo dos vídeos do Ryan. Tô assistindo muito os vídeos do Ryan, cara. A forma dele falar e tal, e fazer as coisas eu acho bem interessante. Então é isso então, seguinte. O conteúdo do vídeo de hoje é o quê? Respeito de como que a comparação pode fazer tu ficar broxa. É, isso mesmo, meu garotão. O que que acontece? Uma coisa que eu percebo muito que acontece nos dias de hoje, né? Não só nos dias de hoje, mas acredito que até mesmo antigamente, mas eu acredito que nos dias de hoje deve ser algo muito maior, que é a tal da comparação, cara. Por eu ser novo, por exemplo, eu tenho 21 anos, eu entrei no digital por conta de motivos muito materiais, sabe? Querer ter casa, carro, tal e por aí vai, né? E o que que acontecia? Acontecia que no começo eu assistia muito esses caras grandes como o Thiago Finch, Kaique Januzewski, esse pessoal aí que sempre ostentava muito, né? Até teve uma época da minha vida que eu não me orgulho muito que eu escutava funk. E eu, modéstia à parte, sempre fui um cara muito autodidata. Sempre estudei muito, sempre fui atrás, sempre corri atrás de tudo. Porra, todos os empregos que eu tive até hoje, eu sempre fui o melhor funcionário, eu sempre fui o cara que mais recebeu, eu sempre fui o cara que tava ali, sabe? Pra poder fazer a parada acontecer. E chegava um determinado momento que eu olhava assim e eu pensava, cara, eu sei o que eu sei, eu faço o que eu faço e eu ainda não tô onde esses caras aqui tá. E eu ficava olhando esses filha da puta, mano, divulgando tigrinho e fazendo as paradas erradas e eu falava assim, mano, não é possível porque que eles vão lá e estão fazendo isso e eu não tô, pô, olha onde eu tô, olha o que tá acontecendo comigo, as coisas não estão fluindo, as coisas não estão dando certo. Isso é muito comum. É muito comum acontecer isso justamente por conta das redes sociais. As redes sociais, ela pega a nossa mente e, tipo assim, molda ela da forma que os grandes desejam. Se você não acredita que as redes sociais, essas questões de conteúdo e propaganda são feitos para poder moldar a mente humana de alguma forma, você está muito enganado. Porque se você vê só a respeito de como que as coisas são engraçadas, né? Isso afeta muito mais as mulheres. Cara, Instagram afeta muito a mulher. Porque é o tempo todo ela vendo uma mulher ali postando foto de biquíni, com o abdômen marcado, a perna sempre bonita, e tá vendo ali aquele relacionamento de fachada, aquele relacionamento ali que, pô, tá tudo sempre bem, tá tudo sempre maravilhoso, tá tudo sempre ótimo, nada de ruim acontece, é aquela vida perfeita que tu sai pra viajar e tal, e o escambau, e isso fode com a mente da mulher. Isso não só fode com a mente da mulher, mas também fode com a mente do homem, fode com a minha mente e fode com a sua também. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Eu costumo dizer, aliás, costumo dizer não, né? Eu aprendi que é o seguinte, eu não preciso ser melhor que você que está me assistindo. Eu preciso ser melhor do que eu mesmo. Ah, José, isso é uma coisa óbvia. Porra, claro que é uma coisa óbvia, caralho. Só que você só percebe isso quando acontece com você. Se não acontecer com você, você não vai perceber como isso é real. Então hoje em dia você parou de se comparar? Não, eu não parei de me comparar, até porque eu preciso ter com quem me comparar para que eu possa ter motivação para poder ir lá e fazer a coisa acontecer, a coisa dar certo. Só que agora, na hora de me comparar, eu comecei a me atentar a uma coisa muito interessante, que é a respeito do contexto. Isso mesmo, qual que é o contexto que aquela pessoa está ou esteve para poder chegar até lá, né? E eu comecei a perceber uma coisa que antes não era tão escancarada na minha frente, porque eu sou moleque de cidade de interior, né? Cidadezinha pequena, de 100 mil habitantes, e digamos que lá não tem de fato uma alta classe.
não tem de fato pessoa que tem dinheiro de verdade, você não tem essa convivência, você não vê esses bairros grandes, você não via esses bairros grandes, essas coisas assim, na cidade onde eu morava, né? Uma coisa que eu nunca tinha me dado conta era a respeito do contexto, em como que o contexto que as pessoas estão inseridas muda a trajetória de vida delas por completo. Eu criei esse discernimento muito maior quando eu vim para a cidade grande, eu vim para Goiânia. E olha só, hoje eu tenho um amigo que ele é dono de bar, né? Bar boteco não, é bar mesmo, que tu vai lá, bebe e fica tranquilo, né? Essas bagunças não. Já foi para os Estados Unidos, tem carro, tem, cara, tem tudo. Tem a vida, tipo assim, tranquila, perfeita, sabe? Perfeita aos meus olhos, né? Claramente ele tem os problemas dele lá e afins. Só que quando você vai enxergar o contexto dele, de onde que ele veio, quem eram os pais dele, como que ele foi educado, onde que ele estudou e por aí vai, cara, não tem como eu me comparar com esse cara. E se eu me comparar com esse cara, eu vou estar sendo muito filha da puta comigo mesmo. Porque eu vim de uma casa onde era minha mãe sozinha cuidando de mim. Onde era minha mãe trabalhando de doméstica, de segunda a sexta-feira, todo dia. Onde eu não cresci com meu pai, sempre foi ela sozinha cuidando de mim e dos meus irmãos. Então, tipo assim, eu sempre estudei em escola pública, não tinha essa questão de livro e tal, e por aí vai. É toda uma situação que molda exatamente como que vai ser o seu futuro. Se o seu futuro vai ser um futuro com grandes chances de ser promissor, se você vai chegar lá mais rápido, se você vai chegar lá mais devagar, porque se você vem de uma família mais bem estruturada, você tem direcionamento mais claro, se você vem de uma família mais bem estruturada, você tem acesso a conhecimento de uma melhor forma mais cedo também. Os seus pais, por eles serem bem relacionados e bem financeiramente, eles possuem amigos que também possuem outros filhos e, consequentemente, o seu convívio já não é mais um convívio feito com qualquer tipo de criança. Você, quando você cresce, pelos seus pais terem amigos, donos de empresa e eles serem bem relacionados, você automaticamente consegue mais oportunidades. E não só isso, mas quando você convive com pessoas que possuem dinheiro, que têm prosperidade de fato, você alavanca também. Você cresce junto delas porque você está próximo delas. Essas pessoas transbordam quando elas estão junto de ti, elas transbordam em você. Então, olha como que uma realidade é diferente da outra e como que afeta diretamente o caminho de duas pessoas. Afeta diretamente o caminho dessas duas pessoas. Então, voltando àquela linha de raciocínio que eu não fechei até agora, o que eu comecei a perceber na hora de me comparar? Eu comecei a analisar o contexto. Justamente porque eu entendi, depois de ter vindo para a cidade grande, que não tem como me comparar com qualquer pessoa. Eu tenho que me comparar com uma pessoa que tenha tido um contexto parecido com o meu, para só assim ser minimamente aceitável eu fazer essa comparação dela comigo. Só assim para ser minimamente aceitável. Porque senão eu ia entrar em um loop infinito na minha mente de que eu preciso ganhar mais, eu preciso ter mais e por aí vai. Então, a próxima vez que você sentir que as coisas não estão indo bem, que as coisas não estão indo certo e que tem outras pessoas que estão melhores que você precisa se lembrar do contexto delas. Você precisa se lembrar de que você tem que se comparar com você mesmo. Faz o L. Eu não resisto. Porque o José de ontem não é o mesmo José de hoje. Porra, se eu lá no meu comecinho do digital soubesse, aliás, eu sempre soube, né? É algo que eu nunca tive dúvida que eu daria certo. Ainda não dei certo como eu quero, mas com certeza eu sou infinitamente melhor do que eu era há 2 anos atrás. Se o José de lá do comecinho do digital vê-se o José de hoje, o José que já foi palestrar em Alphaville, viajou de avião, foi para uma cidade grande, saiu daquela cidadezinha de interior, mora sozinho, tem as coisas dele, é independente, cara, não é o que o José
de lá do passado tanto almejava, ainda não é, ainda, mas já é outra parada, já é outra realidade, é outro mundo, é uma coisa que você sabia que você iria alcançar, mas só quando você tem é onde você concebe o sentimento. Então, assim, toda vez quando você se vê em uma situação onde você está se comparando, senta a bunda na cadeira e seja mais grato. Seja mais grato por você ter o que você tem hoje e por você ser melhor do que você era um ano atrás. E se você vai comparar, compara você mesmo do passado com você do futuro. Se o seu eu do passado for melhor do que o seu eu do futuro, trate de retornar a fazer o que o seu eu do passado fazia, porque você já sabe o que você precisa fazer, você só precisa voltar a fazer novamente. Entendeu? Então é isso, pessoal. Bora lá, bora pra cima. Dá um likezão aí no vídeo aí se você acha que alguma coisa que eu falei fez sentido, se alguma coisa fez você refletir aí. Eu acredito que eu ainda preciso melhorar muito na minha forma de criar linhas argumentativas, linhas de raciocínio, abrir melhor elas, desenvolver melhor elas e fechar de uma forma melhor. Então, por isso, manda feedbackzão aqui embaixo. Estou constantemente estudando, constantemente me desenvolvendo, porque eu acredito que quem não se desenvolve não converte. É isso aí. Forte abraço. Até a próxima.